Oi gente, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda parte do casaquinho. Se você chegou agora e não viu a parte número 1, eu vou deixar uma imagem bem aqui, basta você clicar e você será redirecionado para o vídeo, tá bom? É o seguinte, gente, nessa parte do vídeo eu preciso lembrar que eu alterei completamente a receita original, tá bom? Da receita original eu só fiquei com a pala. E se vocês virem que tá muito diferente, gente, é porque eu alterei tudo. Eu alterei o ponto fantasia, o comprimento, a forma de tecer. Se no final de assistir esse vídeo você gostar do meu trabalho, não deixe de dar um joinha, um like aqui no cantinho do seu vídeo. E não deixe de assinar o nosso canal do YouTube, tá bom? Pra não perder os próximos vídeos. A terceira parte, gente, deve sair semana que vem, tá bom? Como eu disse pra vocês, eu tô tecendo, gravando e postando imediatamente depois que eu termino. Então é isso, eu vejo vocês na parte número 3, quando eu vou mostrar pra vocês como fazer o corpinho e finalizar a peça, tá bom? Eu deixo vocês com um grande beijo e não deixe de seguir o nosso blog nas redes sociais, assim você não fica perdendo nada das novidades e dos vídeos que a gente vai postando aqui no canal do YouTube. Um beijo, gente, tchau! Então vamos lá, gente, para nossa segunda videoaula. Eu tenho aqui a parte da pala, como eu terminei, tá bom? No vídeo passado. E eu tenho aqui o casaquinho pra mostrar pra vocês. Como ele é top-down, eu vou mostrar ele assim, de ponta cabeça, tá bom? O que nós fizemos, então, foi essa parte da pala. E agora nós vamos começar a divisão da peça, certo? Então eu vou deixar essa aqui de lado um pouquinho. E volto... Eu vou colocar uma fita crepe na minha aliança pra ela não bater. Pronto, gente, devidamente colada. Agora eu quero lembrar vocês o número da divisão, tá bom? Se for necessário, talvez vocês precisem tirar todos os marcadores e deixar de lado pra fazer uma contagem pra dar tudo certinho, tá bom? Ai, cansei. O que vocês vão fazer então? A gente vai começar no início da carreira e a gente vai contar 28 pontos. Quando chegar no número 28, a gente coloca o marcador. Se tiver certinho, não tem problema, tá bom? Depois a gente vai contar 37 pontos. Então a gente vai contar 37 e fixar o marcador. Na sequência, nós vamos contar 52 pontos, fixar o outro marcador, contar novamente 37 pontos, colocar o outro marcador e devem ficar, então, 28 pontos finais. São 182 pontos totais na agulha, ok? Bom, sabendo disso, existem duas formas de a gente prosseguir essa peça. Uma delas é nós fazermos as frentes e as costas juntas. Eu tentei gravar essa parte, mas o problema disso, gente, é que a parte das mangas ela tem que ser feita em agulha de duas pontas, aqueles jogos de agulhas pequenininhas assim. E eu acho que muitas de vocês ainda vai ter muita dificuldade com isso. Então eu vou ensinar uma forma bem mais fácil, já que eu me propus, né, a ensinar vocês uma forma fácil e simples de tecer essa peça. Então como que eu vou fazer? É fazer inicialmente as mangas, tá bom? Porque se a gente começar pelas mangas, a parte do corpo e das frentes é mais fácil a gente unir depois e costurar a axila da peça. Eu sei que por enquanto isso não faz o menor sentido pra você que tá me assistindo, mas daqui a pouco você vai entender por que eu tô falando tudo isso. Então o que nós vamos fazer agora é fazer uma carreira para nós começarmos a divisão da peça. Então, pelo direito da peça, você tem que ter parado pelo direito, tá bom? Ai, gente, tô com a garganta ruim até. Acho que esse clima tá ficando quente aqui. O que a gente vai fazer, então? Nós vamos agora preparar um pouquinho de fio assim, olha. Tá vendo? Eu sempre guardo de peças que eu vou fazendo. E aí a gente vai utilizar restos de fio ou fios mesmo, se você quiser, tá bom? E nós vamos fazer o seguinte... Faça o primeiro ponto sem fazer e vamos tecer até o marcador em meia, sem nenhuma grande alteração, tá bom? Vamos só passar aqui os pontos. Bom, quando a gente chegar então no primeiro marcador, eu acho que o foco dessa câmera não tá muito bom, deixa eu ajustar esse foco. Acho que agora melhorou. Quando a gente chegar no ponto antes do marcador, você termine todos os pontos, retire o marcador, pode guardar, a gente não vai mais precisar de marcador por hoje. E você vai escolher um pedacinho de fio, ó, que dê pra gente colocar todos esses pontos. Então também você vai precisar de uma agulha igual essa daqui, ó, uma agulha de tapeçaria, tá? Nossa, gente, parece que eu só tenho um pedacinho pequenininho. Aqui, tem um pedacinho maiorzinho aqui. Tá, um pedacinho desse tamanho aqui já deve servir. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse fio. Aqui tem dois, né? Eu vou usar só um mesmo. E a gente vai pegar ele e passar por dentro da nossa agulha.
certo? Normal. E esses pontos que a gente acabou de tecer, que são relativos à frente, a gente vai passar para essa agulha, porque você pode utilizar um alfinete de segurança. Mas eu imagino que vocês, ou alguns de vocês, não tenham um alfinete de segurança de tricô aí do lado. Pensando nisso, eu vou ensinar assim, que eu acho que todo mundo tem um pedacinho de fio aí em casa que pode utilizar, tá bom? Eu já postei lá no blog aonde, qual alfinete de segurança que eu uso, os importados, os que tem no site Novelândia, mas eu vou fazer assim porque vocês vão ver que vai dar super certinho, ó. Então eu passei os pontos pra dentro do fio e agora eu vou dar um lacinho. Pronto, aperto bem, meu lacinho aqui tá feito. E agora eu fiquei com os pontos, os próximos são os pontos relativos à manga. Então o que nós vamos fazer agora é fazer essa manga, tá bom? Então essa parte aqui, ó, vai ficar quietinha aqui, escondidinha. E nós vamos começar a nossa manga. Bom, pra fazer a nossa manga, a gente vai ter que utilizar um número ponto múltiplo de 6 mais um ponto. Aqui eu tenho 37 pontos, e 37 pontos é um número ótimo, porque se você for pegar o número múltiplo de 6, a gente tem 36 mais um, 37. Então nós vamos fazer essa primeira carreira toda em ponto meia normalmente. O fio que tava aqui longe, a gente vai aproximar ele do fio do nosso trabalho aqui, ó. Unindo, tá vendo? Olha, dou uma puxadinha pra ajustar a tensão e fazer toda a carreira em ponto meia. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou pegar esse marcador também, não preciso mais dele. E essas partes aqui, gente, eu vou ignorar por enquanto. Então eu vou girar e vou tecer só a parte da manguinha. Como o meu ponto, eu vou usar o ponto nuvem, que é um ponto que eu ensinei lá no blog. Esse ponto nuvem, eu vou tecer ele em agulhas retas, então eu vou ter que costurar essa manga depois. Como eu vou ter que costurar, eu vou precisar fazer um ponto em cada borda para ele auxiliar na hora da costura. Eu já falei aqui no meu canal sobre costura em tricô, eu vou deixar por aqui, ó. Você clique e assista um pouquinho se você quiser saber mais sobre costuras no tricô. Para colocar 2 pontos de bordas aqui, agora no início da carreira eu vou fazer um pequeno aumento, tá? Você pode fazer aumento da forma como você quiser, porque tanto fez, é só pra gente ter um ponto a mais no começo e no final da carreira. Depois eu passo o fio pra trás e eu vou fazer toda essa carreira em tricô. E quando você estiver chegando no final da sua carreira, você não esqueça de fazer, ó, mais um aumento. Então eu vou colocar aqui, olha, um aumento. Pronto, gente. Eu fiz então os meus 2 aumentos para começar os pontos de borda. E o que a gente vai começar agora é o ponto nuvem, que é o ponto que eu escolhi para fazer o ponto decorativo dessa peça, tá bom? Bom, então vamos começar o nosso ponto nuvem. Eu escolhi o ponto nuvem porque ele é um ponto muito fácil de ser feito no tricô e você que é iniciante com certeza não vai ter nenhum problema. A primeira carreira vai ser assim, ó. O primeiro ponto, ele vai ser um ponto de borda e você vai fazer ele em meia. O restante da carreira todinha, é essa parte que está no meio do asterisco, a gente vai fazer em meia. Então eu vou até o último ponto, todos, gente, todos os pontos da minha carreira vão ser em meia. Então aqui não tem segredo nenhum, tá bom? Então eu vou finalizar aqui essa carreira. Terminando aqui, e o último ponto é em meia também. Então, essa carreira foi toda em pontos meias, certinho? Vamos então para a segunda carreira do nosso ponto nuvem. A segunda carreira, eu vou fazer ela toda, gente, sem nenhuma alteração, em ponto tricô. Então, vocês já imaginando que vocês já sabem fazer o ponto tricô, eu vou também dar uma aceleradinha nessa carreira aqui, tá bom?
E aqui no final, olha, tudo ponto tricô. Certinho? Vamos agora... Gente, é muito fácil, a gente já tá na metade do ponto nuvem. Agora nós vamos pra terceira carreira. E essa é a única carreira que eu acho que vocês precisam ter um pouquinho de atenção. Eu vou pegar aqui a minha colinha. E é o seguinte, pra essa terceira carreira, é a carreira onde as nuvens vão ser formadas. Então você vai pegar... Eu acho que eu vou aproximar pra mostrar melhor. Peraí. Acho que dá pra ver, né, gente? O primeiro ponto, você vai fazer em meia. Sempre meia, porque ele é um pontinho de borda. E agora você vai fazer o ponto nuvem. Você vai fazer o primeiro ponto em meia, dar uma laçada na sua agulha, passando o fio pra frente, dando uma laçada e fazendo um ponto em tricô. Depois nós faremos 3 pontos juntos em tricô, mais um ponto em tricô, fio para trás, laçada na agulha, um ponto em meia. Deu pra entender? Vou repetir novamente. Só que agora a gente vai começar a dar laçada. Então, laçada, um ponto em tricô, 3 pontos juntos em tricô, um ponto em tricô, fio para trás, laçada, meia. Vamos mais uma vez? Olha lá. Fio pra frente, laçada na agulha, um ponto em tricô, 3 pontos juntos em tricô, um ponto em tricô, fio para trás, laçada na agulha, meia. Bom, gente, apenas isso e nós estamos produzindo o pontinho nuvem. Então agora eu vou dar uma adiantadinha aqui, já que eu mostrei pra vocês como esse ponto é feito. Pronto, gente, tô chegando aqui no final. A gente vai ficar, então, com apenas um ponto na agulha e esse ponto será em meia, certo? Então, nós fizemos a terceira carreira do ponto fantasia e eu vou agora pra última carreira do nosso pontinho nuvem, que eu faço questão de mostrar carreira por carreira. E agora nós vamos fazer toda a carreira em tricô. Como eu sei que muitos de vocês podem ter dúvida na parte das laçadas, eu vou mostrar esse avesso também, tá bom? Então, deixa eu melhorar aqui o foco. Vamos lá, olha. Tricô aqui, nós chegamos na primeira laçada. A gente vai pegar, olha, pelo meio do ponto. Vamos fazer 3 tricôs normal aqui. E chegamos em outra laçada, dessa vez ela tá pela frente. Então, ó, do mesmo jeito eu entro com a agulha. Vamos continuar. Cheguei em outra laçada, olha. Eu entro de trás pra frente, teço a laçada e continuo, ó. 1, 2, 3. Outra laçada, de trás pra frente, teço o ponto, não aperto, porque senão as minhas laçadas vão ficar todas deformadas. E sigo a minha carreira normalmente, tá bom? Agora que você já aprendeu a fazer a primeira, a segunda, a terceira e a quarta carreira, você aprendeu a fazer o ponto nuvem. Eu acredito que ele seja muito fácil, viu, gente? Eu acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade, porque até as laçadas, olha, eu tô mostrando pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que vai dar pergunta isso daqui, daí eu fechei a laçada, o que que tá acontecendo? Então, assim, não precisa preocupar, ó, só ter cuidado com a forma como você tece. Porque se a gente não toma cuidado com a laçada, a gente fecha ela, e não é o que a gente quer. Então, eu tô finalizando aqui a carreira, olha, cheguei aqui no final. Vou voltar pro direito da peça. Então, aqui eu tô vendo as minhas nuvenzinhas se formando. Eles são essas bolinhas, esses grupinhos de 3 aqui, ó. Que parece uma nuvenzinha, só que tá ao contrário, né? Porque a gente tá tecendo de ponta cabeça a peça. Bom, gente, então a gente terminou aqui a primeira repetição do ponto nuvem. Na nossa peça, que eu coloquei a receita no blog, eu repeti... Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu repeti 11 vezes o ponto nuvem. Se a gente já fez uma repetição aqui, nós vamos fazer agora essas 4 carreiras, preste atenção. Nós vamos repetir da carreira número 1 à carreira número 4, mais 10 vezes. E para esse vídeo não ficar longo e muito cansativo, eu vou então repetir aqui do lado de cá, aqui na minha casinha, mais 10 vezes esse ponto e venho mostrar pra vocês. A peça vai crescer assim, olha, não vou fazer aumento, não vou fazer nada. E volto pra mostrar pra vocês quando as 10 repetições estiverem finalizadas. A gente quer 11, já fizemos a primeira. Então eu vou lá e volto rapidinho. Quando a gente terminar então a parte da manga, a gente vai ter
esse resultado aqui, ó. Toda a minha peça eu empurrei pro lado de cá. E aqui tá a nossa manga que foi aos poucos crescendo. Então agora eu finalizei a 11ª repetição do ponto e eu termino pelo lado do direito, tá bom? Quando eu terminar a 4ª carreira eu vou estar novamente com o direito da peça voltado pra mim. Bom, o que eu vou fazer agora é finalizar essa manguinha. E pra finalizar essa manga eu preciso fazer o punhozinho dela. O punho é feito sem nenhuma diminuição também, tá bom? Basta a gente agora pegar e tecer uma barra 1 por 1. Então você vai fazer o primeiro ponto, deixa eu aproximar para mostrar melhor para vocês. A gente vai fazer um ponto em meia, fio para frente, um ponto em tricô. Novamente, fio para trás, meia, fio para frente, tricô. Fio para trás, meia, fio para frente, tricô. Isso aqui é uma barra 1 por 1, tá bom? Então eu vou finalizar essa carreira, vou dar uma adiantadinha no vídeo. Então aqui eu tô finalizando a primeira carreira da nossa barra 1 por 1. Como eu sei que alguns de vocês podem ter dúvidas no avesso da barra 1 por 1, eu vou então mostrar a carreira do avesso. Essa foi a primeira carreira da barra, vou pro avesso da carreira. No avesso, nós vamos seguir o ponto, ou seja, onde é tricô nós fazemos um tricô e onde é meia fazemos um ponto em meia. Esse primeiro ponto, então, ele vai ser um ponto em tricô. Então agora a gente no avesso vai começar com um ponto em tricô. Então nós fazemos um tricô, fio para trás, um ponto em meia. E continuamos até o final dessa carreira, novamente com a barrinha 1 por 1. Bom, como eu já mostrei o direito e o avesso para vocês, eu vou finalizar essa carreira e mostro para vocês o resultado final. Quando a gente finalizar, então, a nossa primeira manga, a gente vai ficar com esse resultado aqui, olha. A barrinha, depois de 7 carreiras finalizadas, e o ponto decorativo do pontinho nuvem. Quando a gente terminar a 7ª carreira, nós vamos ficar com o fio voltados para o avesso da peça. Então agora a gente vai simplesmente arrematar. Eu gosto de arrematar, gente, a barrinha de uma forma que ela fique um pouquinho mais elástica. Existem várias formas de arremate, tá bom? Eu vou ensinar um dos que eu acho mais simples pra gente começar. Então a gente vai pegar o primeiro ponto, fazer um ponto tricô, jogar o fio pra trás e fazer um ponto meio. Nós pegamos o primeiro ponto e passamos em cima do segundo. Fio pra frente, um tricô, passe primeiro sobre o segundo, fio pra trás, um meia, passamos o primeiro sobre o segundo e assim nós vamos repetindo até que todos os pontos estejam arrematados. Se você não quiser utilizar este arremate, não tem o menor problema, tá bom? Como eu falei no primeiro vídeo, eu estou aqui mostrando um pouco de como eu teço, mas existem várias formas de arremate, várias técnicas diferentes e formas diferentes de tecer, tá bom? Eu não quero aqui dizer que essa é a melhor, a mais correta, nem nada disso. Eu vou aqui, ó, novamente finalizando a nossa carreira. E agora que eu finalizo o arremate com um ponto em tricô, passo o anterior sobre o último ponto, dou uma puxadinha nesse fio, faço uma argolinha. Antes de finalizar a nossa argola, eu vou cortar um pedaço desse fio, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou recortar é ótimo, né, gente? Vou cortar 2 vezes a quantidade do tamanho da nossa manguinha, tá? Eu prefiro cortar um pedaço maior do que o necessário, do que depois não ter fio para costurar a peça. Então agora eu vou puxando aqui, ó, passando essa ponta desse fio por dentro do nozinho que a gente deu. Só isso. E agora a gente finalizou a nossa primeira manguinha. Percebem como ela ficou prontinha? Depois, com esse pedacinho desse fio que a gente já deixou aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou costurar. E aqui, ó, vai ficar mais fácil da gente ter essa peça, tá vendo? Então, a manguinha já tá finalizada. Bom,
Como eu já mostrei pra vocês como fazer uma manga, eu vou correr pra outra manga, mas a execução vai ser a mesma, tá bom? Vou só mostrar pra vocês, pra gente finalizar essa primeira parte do vídeo, como que a gente vai chegar lá na outra manga. Como eu cortei o fio, eu vou precisar emendar ele agora de novo no nosso trabalho. Então eu deixo um espacinho mais ou menos de 1 palmo, volto aqui nas minhas agulhas, tá bom? Eu pego a mesma agulha que tá voltada pra minha frente, ó, eu vou puxar um pouquinho para que ela volte com os pontos para dentro dela. E eu vou preparar duas coisas. Eu vou preparar o fio que eu vou começar agora o meu trabalho. Vou preparar a minha agulha com um pouquinho de fio para passar os pontos das costas do meu trabalho. Então deixa eu ver aqui um fio que dê... Aqui, esse aqui tá bem bacana, ó, tá bem grandinho. Então eu vou colocar o fio dentro da minha agulha. Dá uma puxadinha aqui. E vamos lá, eu pego meu fio, deixo no ponto de começar a carreira. A gente vai tecer, desculpem, até o marcador, tá bom? Que é o marcador que sinaliza a parte das costas e manga. Então a gente vai pegar a mesma agulha que tá no nosso trabalho, ó. Gente, do mesmo jeito que a gente tá aqui. Deixa eu pegar meu fio que ele caiu. Pronto. E agora a gente pode começar a nossa primeira carreira. Eu deixo mais ou menos aqui, ó, um espacinho bom assim, que depois vai servir também pra gente arrematar a peça. E eu vou começar fazendo pontos em meio, ó. Esse primeiro ponto, ele fica um pouquinho folgadinho, se você sentir necessidade, você pode amarrar. Mas como eu já tenho o hábito, eu não preciso amarrar, porque depois eu já consigo... fazer com que a tensão dele fique correta junto com a tensão de todos os pontos do trabalho. Mas se você tem dificuldade, é legal você amarrar esse primeiro pontinho aqui, ó, deixa eu mostrar. Esse primeiro pontinho aqui, essa perninha, pra ela não ficar tão solta, porque tem pessoas que não conseguem controlar a tensão desse primeiro ponto. Ele fica super largo, fica como se fosse uma letrinha E, super larga, folgadona. Então eu vou agilizar aqui. Então, tô chegando aqui no final dos meus 52 pontos, olha. Aqui é o último ponto, antes do marcador. Eu paro, retiro o terceiro marcador, posso guardar ele, porque a gente não vai mais precisar. Giro o meu trabalho, pego a agulha de tapeçaria que já foi preparada. E no mesmo esquema que eu fiz, gente, com a primeira frente, tá bom? Eu vou simplesmente recolher todos os pontos que eu acabei de tecer e passar para essa outra agulha. Como eu disse, também existem diversas formas de tecer casaquinhos em agulhas circulares. Eu acho que essa forma é a mais simples. Eu também alterei a receita para colocar esse ponto fantasia. O que eu usei da receita original foi basicamente a pala. Mas eu não tenho coragem de dizer que eu criei esse casaquinho, porque eu acho que eu não criei nada. Eu peguei uma receita de um ponto que já existia, traduzi e fiz uma remontagem todinha do cálculo do casaquinho, né? Fiz o cálculo pra colocar o ponto fantasia e tudo mais. Então, na verdade, eu usei um de base, né? Que foi o casaquinho que eu dei os créditos, mas eu usei só a pala dele, eu mudei bastante coisa dele. Bom, então aqui a gente colocou o fio e agora a gente vai, olha, mais uma vez, naquele mesmo esquema, apertar pra fazer quase um fuxiquinho, olha. Apertei. E agora eu vou fazer um lacinho para que esses pontos eles não se soltem. E dou uma firmada assim, porque senão ele pode correr. Deixo aquele quietinho. Como o fio tá um pouquinho longe do começo da minha carreira, eu preciso chegar ele até lá. E, gente, aqui a gente voltou àquele mesmo começo, tá bom? Como eu já mostrei no começo do vídeo pra vocês. Agora eu vou fazer uma carreira em meia, girar, colocar um aumento do lado de cá, do outro lado e repetir novamente a mesma coisa da manguinha. Então eu vou finalizar essa manga e volto depois pra mostrar as duas mangas finalizadas e como que a gente vai terminar essa parte aqui, tá bom? Gente, eu terminei, olha só. A gente tem então a primeira parte que vai ficar amarradinha. Aqui temos uma manga, isso é um alfinete de segurança que vocês poderiam ter utilizado no lugar de amarrar, mas eu prefiro não utilizar, tá? A gente tem aqui então uma manga finalizada, os pontos das costas, que eu coloquei esse fiozinho amarelo. Aqui nós temos a outra manguinha e aqui estão os pontos finais da minha carreira, que é o que a gente vai trabalhar agora para finalizar essa última carreira. Então a gente vai pegar um pedaço de fio,
colocar aqui no começo da nossa última parte do trabalho e tecer todos esses pontos aqui em meia. Bom, finalizando aqui a carreira toda meia. Bom, gente, o que eu fiz agora é finalizar todos os pontos da nossa carreira. Eu vou parar aqui esse segundo vídeo, porque esse segundo vídeo era para mostrar as mangas da nossa peça. E eu volto, então, no terceiro e último vídeo, que é como finalizar toda a nossa peça, tá bom? É isso, um beijo pra vocês. Tchau!